a maior parte do esforço que você faz é inútil. E eu vou te explicar por quê. Mas antes, eu vou te contar uma história que explica melhor do que qualquer exemplo. Final do século XIX, um italiano chamado Vilfredo Pareto descobriu uma coisa. Fazendo uma pesquisa macroeconômica, ele entendeu que 80% das terras da Itália pertenciam a 20% da população. E ele continuou indo em profundidade com essa tese e acabou descobrindo que esse conceito e essa correlação de números acontecia muito mais vezes do que só em terras. Ele descobriu que, por exemplo, 80% do faturamento de empresas muitas vezes vinham de 20% dos seus clientes, que 80% dos problemas que você tem provavelmente vem de 20% das causas principais que geram esse problema. João, o que tem a ver isso com a procrastinação do empreendedor? Tem tudo a ver. Porque a procrastinação geralmente é gerada pelo excesso de estímulo que te trava. E esse excesso de estímulo que te trava é a dificuldade que nós empreendedores temos de separar aquilo que realmente é importante do que aquilo que não é. E isso leva para uma segunda história e o segundo conceito de alguém que viveu mais recentemente. O nome do empreendedor que você deve conhecer, chamado Steve Jobs. Recentemente, eu assisti um podcast gringo chamado The Diary of a CEO, que é o diário de um CEO, em que foi como convidado desse podcast um dos executivos que trabalhava com o Steve Jobs. E ele disse que uma das maiores obsessões do Steve Jobs era a correlação entre ruído e sinal. Ele realmente gastava tempo tentando entender aquilo que era sinal e aquilo que era ruído. E o que isso tem a ver, João, então, com Pareto que você acabou de explicar? Porque é justamente essa correlação. Porque sinal e ruído nada mais é do que aquilo que é importante versus aquilo que é só estímulo, que é só ruído. Você, enquanto empreendedor, vai experienciar durante o seu crescimento, assim como todo empreendedor que cresce experiencia, muitas boas oportunidades. Oportunidades de projetos, de negócios, de ganhar dinheiro. E a melhor coisa que você pode fazer é conseguir fazer uma separação entre realmente aquilo que são boas oportunidades com aquilo que é apenas, de novo, repito, ruído. Por isso que uma das maiores marcas e mais poderosas do mundo, que é a que vem da gestão do Steve Jobs, que é a Apple, é uma marca que não necessariamente tem muitos produtos, porque ele entendeu desde cedo que existiam oportunidades de mercado, existiam produtos que eram mesmo importantes e relevantes e que poderiam virar vacas leiteiras da Apple, enquanto existiam alguns que provavelmente eram novamente só ruído. E eu falo por mim mesmo e pela minha própria experiência, contando uma terceira história rápida de uma experiência que eu vivi no Mastermind recentemente. Eu frequento o Mastermind Black do Samuel Pereira, que é um grande player aqui do mercado brasileiro. E recentemente o Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza, foi falar com a gente, né? Ele foi lá dar uma palestra, passar um pouco da visão dele, da experiência de gestão e tudo mais. É alguém com mais de 35 mil funcionários, mais de 36 bilhões de faturamento. E, engraçado ou não, ele trouxe esse conceito que eu estou agora falando de forma direta e gratuita com você aqui no YouTube. Ele falou sobre a visão dele sobre sinal e ruído em dada parte da palestra. E ele explicou que durante o crescimento do Magalu, entendendo que o Frederico Trajano foi um dos grandes responsáveis por digitalizar o Magazine Luiza, ele entendeu que em alguns momentos ele foi atrás do ruído e em alguns momentos ele entendeu o que era um sinal. Exemplo prático, um ruído que eles experienciaram foi apostar, por mais que não em profundidade, mas gastar algum tempo, energia e dinheiro, entendendo melhor sobre o metaverso e depois percebendo que aquilo não passava de um ruído. E atualmente, muito recentemente, colocando muita energia e dinheiro em inteligência artificial, entendendo que aquilo era um sinal. E vê se agora você percebe em profundidade o que eu quero dizer. Uma coisa gastou ao mesmo tempo dinheiro, mas não deu o retorno esperado. Enquanto outra coisa, com o mesmo tempo, dinheiro e energia, está dando muito retorno. Tanto que que a própria Magazine Luiza tem uma IA, né, que é a Luiza, que começou antes mesmo da inteligência artificial, mas foi potencializada pela inteligência artificial e hoje é a maior influencer digital dentro de algo criado, né? Me foge a palavra de como eu posso explicar isso, mas pensa que sendo um agente, um robô, não sendo uma pessoa, é a maior influencer do mundo, a Luiza do Magazine Luiza. E o que isso nos mostra? Que a aposta dele em inteligência artificial foi sim um sinal que trouxe muito retorno para a empresa dele. João, mas aí você está falando de grandes players, você está falando de outro contexto, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. Porque tem a ver com a minha e tem a ver com a sua.
independente do estágio enquanto empreendedor que você esteja. Porque muitas vezes o que vai arrebatar o nosso crescimento é justamente mudar a rota muitas vezes e começar a ser estimulado por coisas que pareciam uma boa ideia. E isso leva a um terceiro ponto muito importante. Dependendo da fase da sua empresa, você vai estar, como todo empreendedor está, muito obcecado em escalar ela. Só que também é muito importante você entender que dentro daquilo que é sinal e não ruído, é muito importante você fazer o processo escalonável antes do escalável. E aí eu te explico exatamente de novo com um exemplo prático. O CEO fundador do Airbnb, no início do Airbnb enquanto startup, ele entendeu algo que era um sinal dentro da empresa dele. Ele entendeu que nas primeiras casas listadas, uma das coisas que estava acabando com a experiência do consumidor era as próprias fotos dos imóveis, eram as próprias listagens, né, dos apartamentos que estavam entrando no Airbnb, das casas que estavam entrando no Airbnb. E como ele entendeu que aquilo era um sinal para a experiência do cliente, que o cliente era um ponto muito importante, fazia parte dos 20% que traziam, né, efetivo resultado para a empresa, ele fez um movimento muito ousado e muito inusitado. Mesmo já tendo captado dinheiro numa fase early stage da empresa dele, ele, enquanto CEO, foi bater na porta dos principais imóveis listados no Airbnb com uma câmera emprestada, pedindo licença para esses moradores para fazer fotos profissionais para a plataforma. Olha o quão louco é isso, porque isso não é escalável. Não é escalável o CEO do Airbnb tirar as fotos dos apartamentos, correto? Só que naquela fase do negócio, com a priorização que isso fazia e com o resultado que isso poderia trazer, era prioritário. E qual é o entendimento que eu quero trazer sobre isso para você? Para você focar naquilo que muda o ponteiro. Para você focar naquilo que sim, que é uma parcela apenas dos esforços diários que você faz, mas que vai trazer muito resultado. E esse é só uma cereja do bolo para te explicar como que focar é importante em qualquer fase do seu negócio e como que isso pode sim mudar o seu jogo e mudar o seu ponteiro. Então agora eu vou te dar soluções aplicáveis que hoje eu uso na minha vida e no meu dia a dia, que pode fazer toda a diferença no seu e que vai acabar com a sua procrastinação. A primeira coisa é na sua listagem de tarefas diárias, que provavelmente é algo que você tem hoje, eu te recomendo fazer o seguinte: criar 2 colunas, uma escrito sinal e a outra escrito ruído. João, mas eu achei que essa divisão era para coisas mais importantes da empresa. E mas quando você começa a se educar no dia a dia para fazer isso, acaba por acontecer um efeito muito legal, que você tem a capacidade de ter uma clareza grande de onde que estão as coisas que eu acabei de falar, que mexem o ponteiro. Então, quando você fizer essas 2 colunas, você primeiro lista tudo, antes de listar elas, lista tudo que você tem que fazer naquele dia e depois coloca no lado sinal o que são os top 3 coisas que você tem que executar naquele dia e o restante em ruído. Porque na prática você vai perceber que até num dia normal o Pareto volta ao seu encontro aí no seu dia a dia, quando você percebe que a maior parte das tarefas que você se ocupou, você não precisa ou não deveria executar como prioridade. E quando você começar a escalar, isso vai gerar uma outra coisa para você, que é uma visão clara daquilo que você tem que delegar. Porque tudo que está na lista de ruído, você deveria hoje estar delegando. E o que está na lista de sinal é aquilo que você deveria fazer e que ninguém pode fazer por você. E isso ainda remonta a um outro exemplo que você pode já ter conhecido ou já deve ter ouvido falar, de um livro muito famoso que traz o conceito do Eat the Frog First, que significa comece comendo o sapo. Ou seja, comece pelas tarefas difíceis, comece por aquilo que te desafia mais e que vai te trazer mais resultado e que é chato pra cacete fazer. Porque se você vence o dia logo pela manhã, logo pela execução daquilo que você já sabe que é importante, o restante do dia você se preocupa em delegar aquilo que é ruído ou executar, se for um momento onde você não consiga delegar aquilo que é ruído. Então, toda essa correlação entre essas 2 coisas que eu trouxe para vocês nesse vídeo vai fazer com que os seus resultados mudem e com que você consiga combater fortemente a procrastinação que você sente hoje. Porque eu repito, a maior parte da procrastinação que você sente hoje é pelo excesso de ruído na sua cabeça, é pelo excesso de demanda que não deveria ser sua, é pelo excesso de informação que não deveria estar ocupando nenhum espaço na sua cabeça. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, senta o dedo no like. Agora com esse projeto do YouTube, nada mais é do que uma visão que eu tive recentemente quando eu revisitei alguns vídeos antigos do quão legal é eu poder documentar para mim mesmo, para os meus filhos, para quem é que seja, toda a minha linha de raciocínio consoante a minha maturidade enquanto empreendedor. Então, mais do que um projeto, obviamente, para gerar valor para você, é um projeto pessoal para mim, é um projeto de documentar tudo aquilo que eu aprendo na minha jornada e poder contribuir com a sua. Então, se fez sentido para você, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo.